E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos editar aqui uma foto de uma cachoeira, tá? No Lightroom. Esse arquivo aqui, ele é no formato RAW, tá? Então, nós vamos dar uma analisada na imagem para ver o que precisa, o que nós precisamos fazer aqui nessa imagem, tá? Então, vamos lá. Perceba que aqui no nosso histograma, a gente tem uma presença muito forte de preto, de sombra e um pico aqui de luz lá no finalzinho. Esse pico de luz nós sabemos que está situado aqui e nós sabemos também que o preto e as sombras estão situadas aqui. Isso aconteceu porque na hora de fotografar o sol estava pegando desse lado e acabou ocorrendo essa diferença muito grande de iluminação desse lado em relação a esse lado aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar corrigir isso de alguma forma, beleza? Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Vamos fazer um degradê mais ou menos aqui assim, isto, que é onde começa a dar aquela diferença de iluminação, tá? E a partir daqui que a gente vai então tá trabalhando, ó. Perceba que agora aqui a gente vai começar então a trabalhar a questão da máscara, tá? Então perceba que nós podemos mexer na temperatura em vários sentidos, tá? Podemos, a intensidade que também podemos mexer, que seria a intensidade do efeito, no caso nós vamos deixar em 100 aqui, tá? E vamos deixar tudo zerado aqui pra gente poder começar a mexer. Temperaturas não vamos mexer porque a gente vai mexer na imagem em geral depois, tá? Então, primeiramente, vamos dar uma olhadinha na exposição. Olha só, estamos trazendo um pouquinho mais de cor, mas percebe que ainda tem muita diferença entre aqui e aqui, beleza? Então, conseguimos trazer um pouquinho mais de cor, não, né? Iluminação, né? Não dá, ó, eu não posso trabalhar um efeito muito forte, senão fica uma diferença muito grotesca. É claro que aqui a gente pode aumentar sim um pouquinho o nosso degradê, tá? Para dar uma sensação de transição melhor, né? Para não ficar aquela coisa muito ruim. E olha só como é que já tá um pouquinho mais diferente a nossa imagem. Mesmo assim, a gente vai dar uma diminuída aqui na exposição e nós vamos então aumentar, na verdade, né? Para a gente estar trabalhando os outros elementos dessa máscara. Por exemplo, o contraste. A gente vai ter que trazer um pouquinho de contraste, né? Para trazer um pouquinho mais das sombras, que nem você pode ver ali no histograma, tá? Os realces a gente não vai tirar, porque depois a gente vai tirar tudo de uma maneira geral, tá? Então vamos deixar os realces. A questão das sombras também é muito importante, tá? O que a gente vai utilizar como referência? Essa parte da árvore aqui na esquerda, em relação a essa parte aqui, tá? Então a questão das sombras, ó, se eu botar a sombra vai voltar do mesmo jeito que estava antes, então a gente tem que dar uma pequena controladinha, tá? Questão dos brancos, podemos até aumentar um pouquinho mais isto. Questão de pretos também, só uma pegadinha a mais nos pretos. Vamos ver como é que tá a diferença. Olha só como já deu uma baita diferença, né? E já deu uma correção na imagem geral. Então agora que a gente já fez isso, tá? Nós podemos ainda estar trabalhando outros elementos aqui, mas eu já gostei do resultado dessa foto aqui, como ficou agora nesse momento. Saturação é uma coisa que a gente pode mexer um pouquinho, tá? Por quê? Porque como a gente trouxe um pouquinho mais de ganho de luz aqui, pode ser que tenha dado um pouquinho mais de saturação desse lado, até por causa da presença do sol, então a gente vai tentar simular essa questão da cor da água para ficar igual, que era na verdade como estava mais ou menos lá. Nitidez a gente vai deixar quieto, borda, e aqui tudo a gente vai deixar quieto. A gente só vai trabalhar um pouquinho a temperatura, tá? Isso, a temperatura a gente vai trabalhar aqui para ficar no mesmo tom e tirar um pouquinho do azul que tem aqui, tá? Agora vamos para a nossa imagem geral, tá? Nossa imagem geral. Aqui na nossa imagem geral, então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma correção natural, tá? Não vamos dar muita exposição, logicamente. A única coisa que a gente pode dar de exposição é só para a gente trabalhar um pouquinho alguns elementos. Eu quero botar um pouquinho mais de contraste e também eu quero tirar um pouco dos realces, tá? A questão das sombras, eu gosto de uma imagem um pouquinho mais escura. Agora é uma questão muito também de gosto, da forma como você quer editar
a sua imagem, a sua foto, tá? Os pretos eu vou deixar zerado, tá? Porque eu gostei do jeito que ficou assim. A questão da textura, eu acho que não precisa colocar nenhum tipo de nitidez, nenhum tipo de coisa artificial, porque a foto tá bem legal ao meu ver, tá? Tá bem legal, então não precisa colocar nada artificial aqui. A questão da vibração, agora que vai pegar. Você pode gostar de cores mais vibrantes ou de cores mais apagadas. Então, eu particularmente gosto de cores mais apagadas. Então, eu vou colocar a vibração mais ou menos aqui. Vamos ver o nosso antes e depois. Olha só como já deu uma baita diferença na nossa fotografia, né? Então, a vibração aqui, a saturação, eu não vou mexer. Podemos também estar trabalhando a questão da saturação de outras cores, né? Por exemplo, a saturação do vermelho, que aqui não está tão presente assim. Já a saturação do laranja já está mais presente. A gente também pode trabalhar as matizes. E aqui você pode estar tendo uma gama de oportunidades para estar mexendo em vários elementos aqui das cores, que não é algo que a gente vai fazer muito, não. Eu vou dar um pouquinho mais de cor pro verde, por quê? Porque eu quero tirar a saturação geral, mas como é um lugar de natureza, eu quero dar muita força pro verde. Eu vou tirar até um pouquinho do azul, porque eu quero mais a presença do verde mesmo. Então, assim que tá ficando a nossa imagem por enquanto. Então, agora que a gente já fez os ajustes, vamos reduzir a nossa exposição para 0. E pronto, temos a nossa foto. Perceba que aqui ainda ficou um pouquinho escuro, tá? Mas é para não ficar também tão falsa a imagem, porque realmente na questão de iluminação lá no local, se você olhasse a olho nu, ali também realmente estava bem escuro. Então é só a questão de uma pequena correção aqui para que a gente consiga ter um resultado bacana. Onde é que a gente pode mexer um pouquinho mais? Talvez a gente aumente a nossa exposição para 0,5, por exemplo, que fica uma imagem um pouquinho mais clara. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gostei, vou botar no 0,2, que eu acho que fica um resultado bem bom. A questão do contraste, vou deixar um pouquinho mais de contraste, porque eu achei que ficou melhor. A questão dos realces, dá para diminuir um pouquinho mais os realces aqui, pelo que eu percebi. Isso, para a gente conseguir ver a água de uma forma mais clara, sem tanto aquela questão de brilho forte, né? Então, assim que ficou a nossa imagem, o nosso resultado final, o nosso antes e o nosso depois, tá? Aqui o antes e aqui o depois, para vocês verem como é que ficou. Olha só o nosso histograma, como é que ficou no final. Ele ainda ficou uma imagem com bastante sombras, tá? Ela ficou ainda bastante sombras aqui nesse lado, mas a gente conseguiu remover uma boa parte, tá? Até porque a parte da fotografia tinha bastante sombras, a olho nu você conseguia ver, então não tinha como tirar tanto. A questão do brilho, pode ver que a gente tirou bastante a questão da saturação lá em cima de brilho da cachoeira. E esse foi o nosso resultado final, tá? Esse foi o nosso resultado final de uma imagem em relação à outra. Que perceba que já deu uma diferença, tá? Que já tá um pouquinho mais claro, ó, as cachoeiras conforme vai vindo para cá por causa daquela máscara que a gente colocou. Se for do seu interesse, você pode criar uma máscara única para essa região aqui e você aumentar ainda mais o brilho nessa região aqui e tirar mais dessas sombras. Eu, como gostei já do resultado dessa imagem, eu preferi deixar assim. Então, este foi nosso vídeo editando uma fotografia. É claro que cada um vai editar do seu jeito, mas essa é uma forma que eu recomendo de você editar, você procurar preservar o máximo possível da fotografia natural, apenas corrigindo alguns defeitos mais particulares, que era esse caso aqui. E claro, daí se você quiser aplicar uma correção de cores para gerar um determinado efeito diferente, por exemplo, uma fotografia mais amarelada, mais quente ou mais fria, fica ao seu critério, beleza? Então, grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até mais!